Qual é a sua opinião sobre o resultado desses dois encontros? Primeiro entre os Estados Unidos e a Rússia, e depois entre os Estados Unidos, os europeus e Zelensky juntos. Mas antes de chegarmos lá, Alex, olhando para o que aconteceu no Alasca e depois nos Estados Unidos, como você compara a natureza das duas reuniões? Bem, acho que foi bastante óbvio para todos verem. Sabe, a reunião com Vladimir Putin foi cordial. Tanto Trump quanto Putin saíram com impressões muito boas. Tudo pareceu muito encorajador e positivo. E os dois líderes em sua reunião, obviamente, deram a impressão de que controlavam seus respectivos lados, seus grupos. Eles estavam no comando. Eram capazes de fazer acordos, de entrar em negociações e assim por diante. Já a diferença com os líderes europeus é que todos vieram como suplicantes a Trump. Ninguém veio como soberano, fazendo exigências ou pronto para conceder algo. Eles vieram para implorar. Vieram ao papai, esperando garantir que ele ainda os ama, que ainda vai protegê-los e ficar com eles. E foi quase constrangedor vê-los sentados ao redor da mesa dele, como crianças desobedientes, no escritório do diretor. Todos pareciam assim. Fiquei muito surpreso, porque você sabe, na manhã daquele dia, escrevi no meu boletim que provavelmente poderíamos saber mais sobre o resultado da reunião pela linguagem corporal do Sr. Zelensky do que por qualquer coisa que eles nos dissessem em comunicados à imprensa ou em coletivas para a imprensa. E fiquei surpreso que foram os líderes europeus que pareciam do jeito que eu esperava que Zelensky parecesse, meio em pânico, desanimados, nada felizes. Enquanto Zelensky, sabe, eu olhei para ele e ele parecia bem. Whereas Zelensky, I looked at him, he looked pretty relaxed, he looked comfortable. And I suspect because Ele parecia confortável. E eu suspeito que é porque ele estava tendo uma reunião individual com Trump, por acho que eles reservaram mais de 1 hora para essa reunião. Só então eles tiveram uma reunião juntos. Zelensky, Trump e os europeus. Eu meio que suspeito que Trump ofereceu a Volodymyr Zelensky um Golden Parachute, tipo um acordo de salvação, dizendo, olha, coopere com esse acordo de paz, e você pode sair dessa com a cabeça erguida. Vamos deixar você sair vivo disso. Acho que neste momento, essa deve ser a principal preocupação de Zelensky. Se ele vai conseguir salvar a própria vida com a derrota da Ucrânia. E provavelmente ele teve as garantias de Vladimir Putin de que eles não iriam atrás de Zelensky. Acho que é por isso que ele estava tão relaxado. Já naquela coletiva de imprensa com Mark Rutte, Zelensky parecia que tinha acabado de ver a morte. Por outro lado, desta vez, foram os líderes europeus que pareciam ter visto a morte. Suspeito que parte do motivo tem a ver com aqueles ativos russos congelados. Preciso mencionar isso porque você sabe, uma das coisas que Donald Trump tem feito em sua diplomacia de vai-vem pelo mundo é conseguir que outras nações façam investimentos muito pesados e significativos nos Estados Unidos. Então ele conseguiu que Ursula von der Leyen se comprometesse com 600 bilhões de dólares em investimentos da UE nos Estados Unidos. Ele fechou acordos de centenas de bilhões de dólares com os Emirados Árabes Unidos, com o Catar, com a Arábia Saudita e assim por diante. E claro, duvido muito que Trump não gostaria de um investimento muito significativo vindo dos russos. E bem, você sabe, os russos têm cerca de 300 a 335 bilhões de dólares em ativos congelados no Ocidente. E a maior parte desse dinheiro está na Europa. Supostamente são cerca de 70 bilhões na França, cerca de 37 bilhões no Reino Unido, e acho que algo como mais de 150 ou 180 bilhões na Bélgica, na Euroclear. Tenho certeza de que Trump, e nos Estados Unidos, estima-se que haja apenas de 5 a 8 bilhões de dólares. Só isso. Então tenho certeza de que o acordo mais óbvio que Trump e Putin poderiam fazer seria dizer: ei, sabe aqueles ativos congelados? Talvez fosse interessante se você os investisse nos Estados Unidos.
Vamos garantir que seja mais vantajoso do que na UE, né? Vamos descongelá-los, suspender algumas sanções e assim por diante. E você sabe, se Vladimir Putin ou o governo russo ordenassem que os países europeus transferissem esses fundos para Nova York, e Donald Trump dissesse, é melhor fazer isso, eles não teriam outra opção a não ser cumprir. E as potências europeias já estavam contando com esse dinheiro como garantia para alimentar outro ciclo de crédito. Emmanuel Macron, ou seu primeiro-ministro, ou ministro das Finanças, não me lembro exatamente, mas há alguns meses eles estavam fantasiando sobre usar esse dinheiro como garantia, o que permitiria então que bancos franceses financiassem empresas francesas para realizar trabalhos de reconstrução e desenvolvimento na Ucrânia. Então eles diziam, bem, você sabe, a Rússia destruiu a Ucrânia, então é justo que a Rússia pague pela reconstrução. Então, deveríamos usar isso. Eles faziam todos esses cálculos e tinham todas essas expectativas de que poderiam, junto com os Estados Unidos, simplesmente confiscar os ativos russos. E agora eu acho que nada disso vai acontecer. Em vez disso, Trump vai trazer o dinheiro de volta para os Estados Unidos. E ele vai fazer um acordo com os russos. E eu acho que os próprios russos têm todos os motivos do mundo para querer isso também, porque a ameaça direta à Rússia vem da Europa Ocidental e de países como Grã-Bretanha, França, Alemanha e Polônia. Então é exatamente dessas pessoas que você gostaria de privar desse capital, porque com certeza no final ele acabaria financiando o rearmamento, que em última análise teria como alvo a Rússia. Acho que ninguém mencionou isso antes, mas para mim é um golpe óbvio contra a Europa, que nem Putin nem Trump hesitariam em aplicar. E se há uma coisa previsível sobre Donald Trump, é que ele vai querer esses 300 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Alex, você mencionou a reunião e comparou o comportamento do Zelensky e olhou para as expressões dos europeus. E aqui está a imagem dessa reunião. Eu vejo algo mais profundo do que isso, Alex. Na minha opinião, o que está acontecendo com Zelensky é que ele perdeu tudo. Ele não se importa mais com nada. Mas no caso dos europeus, eles sentem profundamente que os Estados Unidos estão os abandonando. Eles não querem aceitar isso. E você mencionou papai, mas eles realmente veem os Estados Unidos como seu papai. Se ele não está em casa, eles têm que brigar entre si. Eles têm que brigar por coisas que não são tão importantes geopoliticamente, mas que são muito importantes domesticamente para eles. Sim, me parece que os europeus se tornaram tão passivos e tão subservientes aos Estados Unidos, ao establishment anglo-americano, que há décadas não apenas seguem as políticas ditadas por essa elite anglo-americana, como também atrofiaram em todos os sentidos. Eles não traçaram seu próprio caminho. Não pensaram em nenhum tipo de trajetória geoestratégica para o futuro, uma estratégia de desenvolvimento econômico sobre o que as sociedades europeias deveriam ser. Qual deveria ser sua política? Quais deveriam ser seus objetivos? Quais deveriam ser suas aspirações? Eles simplesmente adotaram de forma passiva esse modelo de negócios. Ok, vamos obter recursos e energia da Rússia e de outras fontes, e recursos naturais de nossas ex-colônias. Vamos produzir bens industriais avançados e exportá-los para os Estados Unidos e a China. E sabe, essa abordagem acabou se enraizando. Me parece que os grandes pensadores e, digamos, os formuladores de políticas na Europa tinham a expectativa de que os Estados Unidos sempre seriam seu melhor amigo para sempre, e que sempre poderiam depender e contar com os Estados Unidos, e que esse estado de coisas duraria indefinidamente. O que eles não levaram em conta é que isso não é necessariamente favorável aos interesses dos Estados-membros. Favorable to US interests. And for anybody who read their history,
E para qualquer pessoa que tenha lido a história, deveria saber que periodicamente, talvez uma vez a cada geração ou duas, sempre há uma reação dentro dos Estados Unidos para romper esses laços com as antigas potências coloniais da Europa, porque eles sempre tratam os Estados Unidos também como sua possessão colonial. Eles querem que os Estados Unidos absorvam seus produtos e querem que os Estados Unidos mantenham a paz no mundo para eles e lutem guerras por eles. E isso basicamente tem exaurido os Estados Unidos, tem esgotado os Estados Unidos politicamente, economicamente e financeiramente, e destruiu sua reputação. Temos que sempre lembrar que os Estados Unidos se tornaram um país exatamente como uma reação contra essa mentalidade colonialista e esse modelo de governança. Então, de vez em quando, você vê reações contra isso, e uma parte do establishment político americano tenta traçar um caminho independente. No passado, tivemos, não sei, William McKinley, FDR, John F. Kennedy e alguns outros, dependendo de como você analisa e até onde eles conseguiram ir em suas tentativas de mudar o rumo dos Estados Unidos. Mas Donald Trump não é algo único e radicalmente diferente. Ele é apenas o mais recente a tentar mudar o curso da política dos Estados Unidos, afastando-se do papel de serviçal dos interesses coloniais europeus. Enquanto isso, os líderes europeus se tornaram complacentes nessa relação de subordinação aos Estados Unidos e em depender dos Estados Unidos para proteger seus interesses. E agora que Trump mostrou de forma definitiva que não está mais interessado, acho que eles estão completamente perdidos. Eles não têm um plano de contingência, não têm um plano B, percebem que não fizeram nenhuma provisão para sua própria segurança, não têm estratégias políticas ou econômicas independentes, e por isso estão perdidos, estão com aparência pálida, têm essas expressões faciais vazias, e agora precisam voltar à estaca zero e descobrir o que fazer. Acho que a própria União Europeia, sem o guarda-chuva protetor dos Estados Unidos, vai se transformar em potências, brigando entre si. E acho que a União Europeia não tem mais futuro. Acho que o mesmo vale para a OTAN. E por isso, acredito que por mais incompetentes que sejam aqueles 7 líderes na Casa Branca, eles são espertos o suficiente para entender isso, que não têm nada a oferecer aos seus eleitores. Então acho que estão em pânico. They're panicked, I think. I think one of the main achievements Acho que uma das principais conquistas dessas duas reuniões foi o caso do cessar-fogo. Donald Trump e sua administração estavam pressionando muito pelo cessar-fogo. Queremos que algo aconteça na Ucrânia, mas parece que a administração Trump já tirou isso da sua agenda. You see, I don't see it that way exactly. I think that Trump was. Eu não vejo dessa forma exatamente. Acho que o Trump nunca esteve realmente empenhado em buscar o cessar-fogo. O motivo pelo qual acredito nisso é que era tão óbvio que isso era inaceitável para a Rússia e que a Rússia nem precisava discutir isso. Nas conversas entre Trump e Putin por telefone, que começaram em fevereiro, e nas várias reuniões que Steve Witkoff teve com Putin e com Lavrov, acho que os russos tiveram muitas oportunidades de deixar isso perfeitamente claro para eles. I think that Russians had plenty of opportunity to make that perfectly clear for them. And, I doubt that. E eu duvido que as pessoas do governo Trump, ou o próprio Trump, sejam tão estúpidos a ponto de não entenderem isso. Então acho que o motivo pelo qual eles estavam promovendo essa história sobre o cessar-fogo era simplesmente algum tipo de distração, uma operação psicológica. Era uma narrativa para o consumo público. Mas acredito que não era sincera. Acho que as questões reais estavam sendo discutidas secretamente entre o governo russo e o governo americano. Todo esse absurdo sobre o General Kellogg e o cessar-fogo, acredito que isso foi apenas, digamos, uma apaziguação narrativa para certas redes de interesse no Ocidente. Interest networks in the West. Do you feel that the way that Donald Trump had him Você acha que a forma como Donald Trump deu uma entrevista à Fox News
na qual disse que Putin está tão cansado e pode aceitar tropas europeias, especialmente do Reino Unido, Alemanha e França, na Ucrânia, é significativa? Aqui está o que ele disse antes de eu pedir sua resposta sobre isso. Você tem as proteções do artigo 5, no entanto, para o Reino Unido. Então eles não vão fazer parte da OTAN, mas você ainda conta com elas, as mesmas proteções. Não, não é por isso. Então eles não vão fazer parte da OTAN, mas temos as nações europeias, e elas vão assumir a dianteira, e algumas delas, França e Alemanha, algumas o Reino Unido, eles querem ter, sabe, tropas em solo. Eu não acho que isso vai ser um problema, para ser honesto com você, acho que o Putin está cansado disso. Acho que todos eles estão cansados disso. Mas nunca se sabe. Vamos descobrir sobre o presidente Putin nas próximas semanas, isso eu posso te dizer. E vamos ver para onde tudo isso vai. Você sabe, ele fala sobre colocar tropas em solo. Por outro lado, vamos ver o que Putin vai dizer. Ele deixa isso em aberto para ser discutido durante a reunião, durante as conversas que ele vai ter com Vladimir Putin. Você sente que ele, de certa forma, ao que me parece, está aos poucos avançando com a situação? E pode continuar. Acho que o caso está definitivamente avançando, Nima, e isso é muito importante. Quero dizer, vamos lembrar onde estávamos há 7 meses. Tínhamos Joe Biden na Casa Branca, e a política externa americana era conduzida por Jake Sullivan e Antony Blinken. Isso é algo muito, muito radicalmente diferente. E sei que pode ser difícil perceber isso porque Trump nos arrastou por 7 meses de operações psicológicas, desinformação, engano, mentiras e absurdos. Mas acho que isso não fazia parte de uma formulação genuína de políticas. Acho que isso fazia parte do caos encenado para que ninguém soubesse o que esperar ou o que iria acontecer no final. E acho que essa declaração que você acabou de mostrar no vídeo é exatamente mais disso. Sabe, porque Trump faz uma declaração que não diz absolutamente nada. Você sabe, o Putin está cansado disso. Bem, você sabe, o Putin não vai cometer o erro de transformar uma vitória em derrota só porque está cansado e perdeu a paciência. E então o próprio Trump diz algo como, sim, isso não vai ser um problema. Eu não acho que vai ser um problema. Bem, sim, não vai ser um problema porque os russos vão dizer não. E então ele diz, bem, vamos descobrir em algumas semanas. E essa entrevista, a maioria das pessoas nem vai se lembrar dela amanhã, muito menos daqui a 7 semanas. Mas uma coisa que eu queria destacar, havia uma foto do Zelensky com o Trump, junto com essa declaração. Isso me chama a atenção, porque acho que não vemos o Zelensky tão feliz há uns 3 anos. Acho que ele de alguma forma sente que o peso que carregava nos ombros está simplesmente escapando. Porque, Alex, precisamos entender o que está acontecendo com o caso do Zelensky. Ele é um presidente que está enviando o povo do seu país para o campo de batalha para serem mortos, para serem assassinados, na minha opinião. E a maioria dessas decisões não vem do lado ucraniano, elas vêm de fora. E afinal, não sabemos o que está acontecendo com Zelensky. Não sabemos como ele realmente se sente, porque ele não é honesto, na minha opinião, sobre a forma como fala. Quem tem algum tipo de influência sobre ele? Quem está tentando empurrá-lo para a continuação do conflito? Eu não acredito que tudo isso seja sobre o Zelensky. Não, você está certo. Você está certo, Nima. Eu acho que, se você prestar atenção às declarações de, digamos, certos líderes europeus e líderes militares ocidentais, fica muito claro que são as potências ocidentais que estão comandando a situação na Ucrânia, que o Zelensky está lá apenas como um substituto,
um fantoche. Pessoas como o General Hodges, o General Breedlove, Mark Milley e outros têm impulsionado a estratégia militar das Forças Armadas ucranianas e a governança do governo ucraniano. E também houve uma forte participação do MI6 sob o comando de Sir Richard Moore, entre outros. E eles têm falado sobre fazer recrutamento de forma mais agressiva, recrutando mais mulheres para as Forças Armadas da Ucrânia, recrutando pessoas mais jovens, recrutando pessoas mais velhas. Todas essas pressões vinham do Ocidente. E sabemos que havia esses think tanks britânicos que foram bastante abertos em seus relatórios sobre a necessidade imperativa de a guerra na Ucrânia continuar. Eles não se importavam com quantos ucranianos morressem. Eles só precisavam que a guerra continuasse, que seguisse indefinidamente. E eles ainda precisam disso, porque agora os líderes europeus estão falando em assumir a responsabilidade em 2028 ou 2029. Mas, para que isso aconteça, eles precisam que a guerra continue. Eles precisam impedir que a paz aconteça, porque, caso contrário, surge o problema de como iniciar uma guerra totalmente nova. Se já houver uma em andamento, sempre é possível manipular a crise para enviar algumas tropas. O Macron, mais uma vez, está batendo na tecla dessas tropas de reforço e assustando todo mundo com esse ogro sedento de sangue que estaria às nossas portas, ou seja, os russos. E assim, se a confusão continua, você pode simplesmente se juntar a ela. Se a paz se estabelece, aí surge o problema. Como orquestrar uma guerra nova e fazê-la começar? O que, como se sabe, não é fácil de fazer. Eu não sei como, mas de alguma forma, olhando para a reunião, você não vê tanto o Starmer em destaque. Você vê o Merz. De alguma maneira, eles conseguiram colocar o Merz em uma posição. Me parece que o Merz é muito mais o primeiro-ministro do Reino Unido do que o Starmer. Como eles conseguiram isso? Como eles alcançaram isso, na sua opinião, com o Merz? Bem, eu acho que é porque todos eles fazem parte da mesma rede de poder. Merz já foi CEO da BlackRock na Alemanha. Emmanuel Macron já foi banqueiro do Rothschild na França. Keir Starmer, nem tanto. Mas Keir Starmer é um substituto de Tony Blair, da mesma forma que Joe Biden foi um substituto de Barack Obama. E Tony Blair faz parte da estrutura de governança da City de Londres. Depois que ele entregou a eles a guerra do Iraque em 2003, foi recompensado com um contrato de consultoria de $5 milhões por ano. Depois, o tornaram enviado para a paz no Oriente Médio e assim por diante. E ele ainda está profundamente envolvido com todos esses eventos, com a Ucrânia, com o Oriente Médio, com a Síria, com o Líbano, com Israel. Starmer é apenas um de seus protegidos marionetes, que provavelmente faz tudo o que Tony Blair manda. Probably doing whatever Tony Blair tells him to do, and then, Tony Blair does whatever his. E então você sabe, Tony Blair faz o que quiser, o que seus empregadores mandam ele fazer. E seus empregadores são quase certamente as oligarquias financeiras que comandam a City de Londres. E então, seja falando de Merz, Starmer ou Macron, todos eles respondem às mesmas estruturas finais de poder, aos mesmos poderes que governam tanto Londres quanto Paris, e que também tem certa dominância na Alemanha, que pode escapar de suas mãos se Merz for derrubado de alguma forma ou perder o cargo em uma eleição. Então, quem sabe, talvez o AfD assuma o controle. Nesse caso, eles vão ter que cancelar a democracia alemã. E o mesmo pode acontecer com Emmanuel Macron. Por isso, cancelaram sua principal adversária, Marine Le Pen. Mas essa é uma luta que eles estão travando constantemente. E então, quando têm seus fantoches no governo, podem fazer a divisão do trabalho. Starmer agora está sob pressão, porque, além de apoiar essas guerras, apoiando Israel, apoiando a Ucrânia, ele também está envolvido em uma repressão cada vez mais pesada à dissidência na Grã-Bretanha.
E agora, na Grã-Bretanha, há uma percepção generalizada de que o país provavelmente vai escorregar para uma guerra civil, que vai haver uma revolta massiva, uma revolução nas ruas britânicas. Então talvez você sabe, as causas impopulares, como a guerra na Ucrânia, talvez essa tocha passe para o Merz por enquanto. E você sabe, o Macron ainda está mais ou menos bem. Ele poderia ajudar, mas talvez o Starmer precise sentar e ficar quieto por um tempo. Sit down and be quiet for a while.